Bom, a nossa convidada é a Ana Franco de Souza. Ela nasceu no Brasil, foi criada em Portugal. É, Enfim, como eu disse, é um privilégio. Eu conheço a Ana quase desde que nasceu. Ela se formou em engenheira civil em Portugal. Começou a fazer um trabalho com os refugiados no Congo, na primeira missão no Congo e Ruanda. Depois entrou para o Médicos Sem Fronteiras em 2016 e passou, então, teve missões na República Centro-Africana, no Iraque, no Afeganistão por 2 vezes, inclusive na reconstrução de um hospital bombardeado pelos americanos. Acho que essa é uma boa história aí depois para contar. Serra Leoa e, recentemente, alguns meses, salvo engano, Venezuela. A Rainha faz parte, então, do Médicos Sem Fronteiras, que é uma entidade que tem 45 mil profissionais, fundada em 1971, na França. 95% da receita vem de doações de pessoas físicas, como nós, e iniciativa privada, e ganharam o Nobel da Paz em 1999. Hoje a Aninha está em um lugar sem graça, que está aí na França, que não tem na animação nenhum problema. O problema é só o frio, talvez, ou água fria, né, Aninha? Mas aí, enfim, de novo, eu agradeço muito a tua presença. Eu sei que já é tarde, aí 11 da noite. É um privilégio ter você aqui com a gente e compartilhar as tuas histórias aqui com a gente, Aninha. E eu começo com uma pergunta, enfim, que ontem a gente foi pensando, a gente conversou, né, esses dias, né, diante de tudo isso, quer dizer, se temos esperança aí para o ser humano, né, diante de tanta, né, essas coisas tão difíceis que você já viu, e até eu fiquei pensando que talvez a esperança esteja justamente aí nessas demonstrações e na própria humanidade do ser humano, nessa capacidade, eu acho que de, de, de ser corajoso, de ser solidário, de ser um humano, né? Então, acho que assim, não querendo responder, né, a minha pergunta, eu queria te ouvir, mas temos esperança, e se a esperança realmente está aí, na própria humanidade do ser humano e nessas demonstrações que você tem visto aí nesses lugares tão complexos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer muito pelo convite de estar aqui hoje. Estou vendo que tem muitos participantes. Não sei se eu estou à altura da introdução do Nando, mas obrigada por isso, Nando, porque já faz tempo que eu não leio e, de repente, eu voltei exatamente para esse momento. Eu lembro muito bem dessa reunião. Então, sobre se tem esperança para esse mundo, eu acho que você tocou na palavra certa da questão da humanidade, porque eu, nesses lugares onde eu tenho tido o privilégio de trabalhar, a gente vê o pior do ser humano e do lado a gente vê o melhor também, né? Nesses contextos de guerra, de conflito, de instabilidade, tem muita solidariedade também entre eles e da parte das pessoas que vão para ajudar também. Então, enquanto o ser humano for humano e tiver humanidade, tem esperança, sim, porque a gente é capaz do melhor e do pior. É só a gente escolher o melhor, né? Pessoal, fiquem à vontade, senão eu vou ficar fazendo eu perguntas aqui, que eu tenho as perguntas, mas assim, sei que a Ana ontem, esses dias, conversou, né, Ana, com a gente e fez uma pergunta que eu gostei muito, mas se quiser, não sei se você quer fazer de novo, mas assim, eu até falei, pô, vale repetir aquela pergunta. Coitada. Não, eu fiquei inicialmente impactada com a troca da conversa do Fernando com a Ana, porque ele a chama de Hannah Raninha, e eu também sou chamada de Hannah Raninha porque eu sou Ana, né? Apesar de Paulinha. E eu, no primeiro momento, já logo me identifiquei assim. E da outra vez que a Ana veio aqui falar para gente, eu não estava ainda no escritório, então eu não sabia o porquê desse propósito, dessa vocação, né, de ter esse estilo de vida, esse jeito de viver que é tão ímpar, tão único, né? Eu acho que se a gente tivesse mais Ana Franco de Souza no mundo, o mundo seria infinitamente melhor. Mas, assim, certamente
não é uma vida fácil, né? Então, o que você vê, a gente muitas das vezes lê no jornal e para se proteger, às vezes nem lê, nem acompanha o que sai na mídia, né? E aí a minha pergunta para a Hannah foi como é que você se protege dessa realidade? Porque isso sim é uma mega realidade, né? Só que aí, Jorginho, olha o mico. Quando eu fiz essa pergunta para a Hannah, eu estou completamente emotiva com essa vida pandêmica, querendo conhecer tudo e todos, ir para a rua, e quando vou, vejo esse abismo da desigualdade, como tudo ficou tão mais latente. Fui perguntando e quase chorando, falando, Hannah, é um privilégio, uma, uma honra te conhecer. Me diz como você se protege espiritual, pessoal e emocionalmente. Como você se protege? Porque esse meu lado covarde não me daria, humano covarde não me daria nunca condição de acompanhar um projeto dessa sua vida. Era isso, a proteção que a Hannah tenta ter na vida dela para continuar nessa caminhada. Obrigada, Hannah. A minha mãe também é Hannah, por isso que eu sou Raninha. Ah, Então, a primeira questão é que não tem, ou seja, não é covardia levar uma vida diferente, ou seja, eu acho que cada pessoa tem realmente a sua vocação e o seu lugar no mundo. A minha é essa, eu também levei tempo para aceitar, foram muitos anos tentando levar o que a gente chama de uma vida normal, não é? Um trabalho em casa, perto da minha família, dos meus amigos, mas a verdade é que tinha alguma coisa mais forte me puxando para isso, e eu acho que se a pessoa não tem vocação para isso, não é isso que a pessoa deve estar fazendo. Então, enfim, eu só tive sorte que eu acho que a minha vocação tá nisso, né? Mas eu acho que todo estilo de vida tem valor, desde que a gente tente dar o melhor que a gente tem, né? Com relação a de como que a gente aguenta, o que eu respondi para a Ana no outro dia, e que agora respondo para quem está aqui também, eu tenho um lado espiritual, tenho uma vida religiosa, que é o que me ajuda muito nas minhas missões. Eu sei que a maioria das pessoas que trabalham nos Médicos Sem Fronteiras, que eu não sou a única, tem muita gente trabalhando em várias ONGs, dando a vida nesses lugares. Eu não sei como que eles fazem. Para mim, na verdade, nos contextos piores, assim, dos bem ruins, que foi Bangassou e foi o Congo, a República Democrática do Congo também, no limite, o meu consolo estava que nem que seja um dia depois da morte, essas pessoas vão encontrar paz, porque tem pessoas que passam a vida inteira sem saber o que é viver em paz e com liberdade. E no limite é isso. E depois é o que eu falei na pergunta anterior do Nando, é que é realmente do lado do pior da humanidade a gente vê o melhor, e isso dá muita esperança. Então a gente vê tanta solidariedade, tanta caridade, não no sentido da caridadezinha, que isso dá força, isso dá motivação, incentivo para a gente continuar trabalhando. obrigada. Obrigada eu. Oi, Ana, tudo bem? Eu vou fazer a minha de novo aqui então também, que a gente já se falou. Para todo, já que a gente está repetindo, Nando permitiu. Boa noite, pessoal. Bom, o que eu perguntei para a Ana outro dia, que a gente conversou, foi que eu li um livro chamado Factfulness, que eu sei que pelo menos o Joel, eu já conversei com ele sobre esse livro, e me chamou muita atenção no livro porque um dos autores é alguém que também dedicou a vida, ele faleceu, mas é alguém que dedicou a vida a trabalhar, é um médico que dedicou a vida a trabalhar em lugares muito precários também. E no livro ele tem uma construção baseada em vários dados, morte de recém-nascidos, acesso à água potável, várias coisas, né? Índice de vacinação, uma série de coisas, e que eles mostram ali que o mundo está se tornando um lugar melhor, né? Que esses índices, né, que são índices básicos, de direitos básicos, de acessos básicos, mostram que o mundo está se tornando um lugar melhor. Que a gente não tem essa sensação porque a informação não é feita
para nos dar essa sensação. A informação é feita para nos passar o que nos atrai, e o que nos atrai é o pior, né? A gente é atraído pelo ruim, pelo pior, mas que os dados mostram diferente. E aí eu perguntei para a Anne, pergunto de novo, que é, você está nos mesmos lugares que esse cara estava, que esse cara passou a vida. E eu queria saber de você, você realmente acha que o mundo está ficando um lugar melhor ou não? Ou o que a gente lê e escuta tá certo? É assim mesmo. Então, essa pergunta foi difícil ontem e continua sendo difícil hoje. Não, então, eu acho que tem várias coisas que podem ser... Tem vários prismas que a gente pode olhar para isso. Realmente, a nível de direitos humanos, a coisa está ficando melhor, porque tem pessoas controlando isso e tem pessoas checando, e se tornou um tema mundial, né? E hoje em dia as pessoas estão em todo lado, a gente já viaja muito fácil, e realmente eu acho que a nível de direitos humanos a coisa tem melhorado bastante. A nível de desenvolvimento, também tem melhorado, é verdade, tem países que agora têm acesso à água, acesso à eletricidade, que eles não tinham. Então, nesses dois parâmetros, eu estou de acordo. Agora, eu acho que para toda regra tem exceção, né? Felizmente ou infelizmente, tem lugares que se tornaram muito melhores, tem outros que, com o tempo, têm se tornado piores. Eu dou, por exemplo, o exemplo da Síria. A Síria, eles achavam que eles estavam mal, né? Então, eles começaram uma guerra civil, que, de repente, se tornou uma guerra mundial no território sírio. Então, hoje em dia, os sírios têm saudade do tempo anterior da ditadura, porque, pelo menos, eles tinham a casa dele, não tinham tudo destruído, não tinham que ter fugido do país. Então, eu acho que tem alguns lugares no mundo, que é principalmente onde tem as guerras, porque as epidemias são momentos duros, mas a gente consegue resolver. Os desastres naturais também é um período muito duro, mas que com o tempo a gente consegue resolver. As guerras eu acho que deixam uma marca mais profunda. Então, exemplos como o Afeganistão, que nos anos 70 era um país ótimo, que recebia turista, que era tranquilo, e que desde então tem vindo a decair. A Síria é uma história mais recente, mas aconteceu a mesma coisa. O Iraque também é essa situação. Mas eu já tive em países onde foi o contrário. A Serra Leoa teve 10 anos de uma guerra civil ultra violenta. Quando finalmente as pessoas se cansaram da guerra e falaram chega, então o país ficou em paz, veio o ébola, foram mais 3 anos de mortes, de medo, de falta de liberdade, que as pessoas não podiam sair, e o ébola acabou, então agora é um país que está se desenvolvendo e que está tentando caminhar para um caminho melhor, mas que ficaram as marcas, né? A Serra Leoa, só para vocês terem ideia, tem 4 médicos no país inteiro. Então, a gente, MSF, tinha mais médicos no nosso hospital do que existia no país inteiro. Então, claro, demora para recuperar, mas tem vários países onde a coisa melhorou. Jorge, tá de mão levantada. Eu fazer o pessoal está fazendo perguntas muito filosóficas, eu não sou tão capacitado assim, então eu vou fazer algumas perguntas, pelo menos inicialmente, mais prosaicas, tá? E eu primeiro queria saber, você falou em vocação, estão me ouvindo? Sim. Acabou de aparecer que a minha rede também, eu sou uma pessoa solidária, né? Minha rede também está péssima aqui. Obrigada. Não, isso aqui é tudo organizado. E você falou que tem uma vocação, né? E uma vocação, provavelmente ela aparece, sei lá, com sonhos, alguma coisa assim, mas num determinado momento ela se concretiza, né? Como é que esse negócio começou? Né? Primeira pergunta prosaica é isso. Segunda pergunta prosaica é que tem um marido na história, que pelo que a gente ficou sabendo, né? São 2 loucos no casal ou é só um? São 2. Explica um pouco dessa vida aí de casado numa situação como essa. Então, não, a minha vocação claramente não foi num sonho. Só para dar um pouco meu percurso um pouco mais largo,
A minha irmã, quando ela estava na universidade, a minha irmã mais velha, ela fez um verão, trabalho voluntário na Guiné-Bissau. E eu era adolescente na altura e achei o máximo que ela tinha feito. Então eu falei, não, quando eu tiver a idade dela, eu vou fazer a mesma coisa. Então, quando eu estava na universidade, eu fui um verão para Moçambique fazer trabalho voluntário e aquilo mexeu bastante comigo. Enfim, eu tinha 20 anos, sei lá, 20, 21 anos, ainda era jovem, ainda sou, mas na altura mexeu alguma coisa. Então, quando eu terminei a universidade, eu decidi ir um ano para Moçambique fazer trabalho voluntário. Então, eu fui e daí mexeu mais um bocado, mais um pouquinho, né? Então, eu fiquei sempre, daí eu voltei para Portugal, trabalhava na construção, que eu sou engenheira civil, e tive uns anos em Portugal, daí eles pediram para eu ir também para Cabo Verde, eu fui trabalhando, mas fiquei sempre com qualquer coisa aqui rondando a minha cabeça e o meu coração, eu acho. Então eu fiz o que os jesuítas chamam de um discernimento, fiquei um ano tentando digerir a coisa, e daí eu me candidatei para o serviço jesuíta aos refugiados. Foi quando eu fui um ano para o Congo e depois, o segundo ano, eu fui para o Ruanda. Mas quando eu trabalhei com essa ONG, o contexto, não é nem o contexto de trabalho, é a organização em si, a gente levava uma vida muito solitária. Eu estava no meio da selva, no Congo, no meio da guerra, então não tinha liberdade, a gente todo dia era para escutar as más notícias e ver o que a gente podia fazer para ajudar. E a gente era só 2 expatriadas. Então, eu estava muito sozinha. Então, foram 2 anos bem duros. E eu, nessa altura, pensei, talvez não seja aqui o meu lugar. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso a minha vida inteira. Daí foi quando eu fui para o Brasil, trabalhei 2 anos no setor privado no Brasil, daí voltei para Portugal, trabalhei mais um ano no setor privado, e daí continuou a coisa rondando a minha cabeça e o meu coração, e aí eu decidi, eu tinha conhecido os Médicos Sem Fronteiras no Congo, eu gostei muito do trabalho que eles faziam ali, a gente fazia muita parceria, se ajudava muito, então eu decidi tentar com os Médicos Sem Fronteiras, e daí a coisa foi... Daí eu me senti em casa, daí fazia mais sentido, e eu me sentia também mais apoiada, mais acompanhada, não estava tão sozinha, então senti que ali fazia mais sentido. Agora não quer dizer que eu não experimente outras ONGs no futuro, mas foi assim que eu fui encontrando a minha vocação. E agora eu falo que é vocação só porque realmente o sentimento de me sentir plena, eu sinto nesse tipo de trabalho. Eu nunca tive isso quando eu trabalhei na construção, no setor privado, eu não tinha essa sensação, alguma coisa faltava na minha vida. E, de repente, apesar de eu estar longe da família, longe dos amigos, longe da minha zona de conforto, de repente eu me sentia completa nesse trabalho. Então, por isso que eu acabo chamando de vocação, né? E o marido? E o marido, então? Não é marido, é namorado. Mas a gente se conheceu nos Médicos Sem Fronteiras, a gente fez algumas missões juntos, daí a gente começou a namorar, a gente fez mais umas missões juntos, outras separados, e ele agora quis fazer um break, quis tirar uma pausa, e então ele veio morar na França e eu agora vim para ficar aqui com ele, na verdade. Mas enfim, como depois de todo esse caminho de vida, eu acho que eu gostaria, eu estou procurando trabalho aqui na parte de apoio aos migrantes e aos refugiados, como tem agora bastantes refugiados chegando, sobretudo do Afeganistão, então tem alguma procura de pessoas com experiência do lado de onde as pessoas estão vindo. Mas vamos ver. Entretanto, o MSF continua fazendo proposta, está sendo difícil falar que não. Clarissa? Boa tarde, Ana. É um prazer te ouvir. Eu também não consegui participar daquela outra, que eu nem lembro mais quanto tempo faz, mas
É um prazer, uma alegria te ouvir e ouvir a tua história, acho que é muito inspiradora. Eu também tenho algumas perguntas do Jorge, eu tenho algumas perguntas mais complexas e filosóficas e algumas bem de ordem prática, tá? Então, eu vou começar com a de ordem prática e depois, no fim, eu retomo essas mais filosóficas. De ordem prática, como é que funciona? E aí, talvez seja ignorância só minha, mas acho que tem muita gente que não conhece como funciona, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras. Né? Você vai, é um trabalho voluntário, não é... eu sei que ele o funding ali, ele é mantido principalmente por doações, né? Pelo menos foi o que o Fernando me disse. Mas como é que funciona isso? Assim, eles enviam mantimentos, para vocês mesmo, né? Não estou nem falando para os lugares que são em que há os projetos, mas assim, vocês que são as pessoas que estão lá pelo Médicos Sem Fronteiras, vocês recebem comida, salário, mantimento, como é que funciona? Se você puder contar um pouquinho para a gente, quem sabe a gente se anima mais. Posso sim, claro. Então, não é trabalho voluntário, a gente tem um salário. Os Médicos Sem Fronteiras têm um modo um pouco diferente das outras ONGs. Tem ONGs que pagam salários muito bons. Nações Unidas, então, é top. Os Médicos Sem Fronteiras não é esses salários exorbitantes, mas é mais do que o suficiente para a gente viver. Então, eu recebo um salário que cai na minha conta em Portugal, e quando a gente vai para a missão, eles bancam tudo, exceto a nossa comida, mas a gente recebe um per diem, que é para a gente comprar a comida na missão. Então, acaba que quando eu estou em missão, fora a casa que eu estou pagando em Portugal, eu não tenho despesas. Então, assim, resumo prático é isso. Mas tem lugar para, assim, porque a minha dúvida nem sempre você vai ter estrutura para ir na lojinha ou no supermercado ou no shopping comprar comida, né? Assim, num país devastado pela guerra, como é que funciona isso? Então, aí depende de missão para missão. Então, a casa é sempre o MSF que tem a casa e que faz manutenção da casa e que mantém a casa. Com a comida, depende das missões. Tem missões onde a gente pode ir no mercado local e comprar a nossa comida e cozinhar a nossa comida. Tem missões como, por exemplo, o Afeganistão e o Iraque, que a gente não pode sair, porque o perigo é sempre estar no lugar errado, a hora errada, quando explode a bomba. E então a gente faz o mínimo de movimentos possíveis, só o que a gente chama movimentos operacionais, que são os de trabalho. Então, nesse caso, a gente dá o dinheiro para um cozinheiro, ele faz as compras e ele cozinha a comida. João? Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta também, mantendo um pouco nessa linha de perguntas um pouco mais prosaicas, como o Jorge disse. Como foi a recepção por parte dos amigos, por parte dos familiares, quando tu decidiu mudar tudo assim na tua vida? Eu quero partir por uma questão humanitária, quero partir por uma ajuda, porque eu tenho a percepção, e trago isso da minha família, de alguns amigos também, que nós não podemos, de certa maneira, sair assim muito do comum, entende? É aquele determinados cursos de faculdade, fazer um pouco disso, um pouco daquilo, mas tudo que é muito inovador, muita novidade, acaba sendo um pouco mal visto. Oi, João. Você tem toda a razão. Então, é que nem você falou, a caixinha já está desenhada e quem sai fora da caixa é sempre, assim, um drama. Então, eu tive reações muito diferentes. Eu tive amigos que me conhecem muito bem e que ficaram super felizes, porque já sabiam, antes de eu saber, que isso era um trabalho que eu gostaria de fazer. Mas, por exemplo, a minha família, a minha mãe, quando eu já tinha estado no Congo e no Ruanda, daí voltei até a vida normal, quando eu falei que eu estava me candidatando aos Médicos Sem Fronteiras, ela começou a chorar direto. Daí, enfim, eu acho que... Foi antes ou depois da malária? 2 vezes de malária? Foi depois. Doenças é um outro
outro tópico. Ah, tá bom. Depois a gente entra nesse tópico, então. Exato. Não, mas a verdade é que a minha família acabou tendo que fazer também um caminho intenso por minha causa, ou seja, porque eu levo essa vida diferente, eles tiveram, claro que eles gostam de mim, eles sentem amor por mim, querem me ver feliz, eles acabaram fazendo um caminho gigante nesse aspecto. Eu só para dar um exemplo para você, então a minha mãe que chorou quando eu falei só que eu estava me candidatando para os Médicos Sem Fronteiras, quando eu estava na República Centro-Africana, a minha mãe falou, nossa, eu tenho saudade do tempo que você estava no Afeganistão. Eu, oi? Quem é você? Mas a verdade é que eu acho que a minha família e os meus amigos, eles deram um passo noutra direção, mais na direção de ficarem felizes por mim. Quando eu voltei do Afeganistão, porque eu fui passar férias em Portugal, eles me viram tão feliz que eu acho que no final as pessoas acabaram aceitando. Então, com meu pai e com a minha mãe, por exemplo, eu não tenho dúvida que foi o fato deles me verem feliz que fez eles aceitarem que isso era o meu modo de vida, porque para um pai e para uma mãe é difícil ter um filho indo para esses lugares perigosos, enfim, incertos, mas eles acabaram ganhando confiança nos Médicos Sem Fronteiras, apesar de que acidentes acontecem, já aconteceram algumas vezes, não comigo, mas com outros colegas, mas por amor a gente acaba abrindo a porta. Então eu acho que hoje em dia já todo mundo aceita. Tem sempre um amigo, um familiar que acaba falando, quando é que você termina isso e vem ter uma vida real? Mas já é uma grande minoria hoje. Tá certo, obrigado. Obrigada eu. Bom, Letícia. seguindo a linha das perguntas prosaicas, é claro, mas baixando um pouquinho só o nível, quando você fala, eu acho que é a profissão que mais se aproxima de super-herói que eu conheço, tá? Porque vocês atendem a chamar, vocês têm missão, né? Quando você fala a palavra missão, já dá uma responsabilidade, né? Que é tão bacana. Eu fico pensando primeiro, né? Assim, duas perguntas que eu tenho. Uma é, na prática, como é que funcionam as convocações para missão? Isso é que nem o Batman, né? Bate aqui, agora na quarta-feira você vai ter que estar nesse horário, nesse local, ou se, sei lá, abre porque o mundo inteiro tem problema, né? Vocês devem se dividir de alguma forma, né? Aí clique aqui, você vai para o Iraque, Afeganistão, Haiti, qual que é a sua próxima missão? Como é que isso é escolhido? Se você pode escolher, qual é o critério, enfim. E a segunda pergunta é qual foi o dia mais difícil que você já passou e por quê? Dentro dessas missões. Então, a segunda é mais difícil que a primeira. A primeira é fácil. Bom, primeiro que tudo, não tem super-herói aqui. Eu sou uma pessoa tão normal que nem vocês. Eu só faço um trabalho diferente. Mas o velho ditado de quem corre por gosto não cansa é muito verdade. Se eu não gostasse desse trabalho, eu não fazia. Então, não tem nada de herói aqui. Eu estou fazendo uma coisa que eu gosto. Eu recebo muito no trabalho que eu faço também. É verdade que tem momentos mais desesperantes, mas não tem super-herói, não. A gente é todo mundo pessoas muito normais, muito humanas, com muitos defeitos. Com relação às missões, então, normalmente o que acontece, a gente tem o que a gente chama os pool managers, são pessoas do Departamento de Recursos Humanos, que é quem vai gerindo que posições que são necessárias e onde, e aí eles vão vendo o perfil das pessoas e propõem para a gente. Então, normalmente, eu chego eu terminei a minha missão, daí eu falo, eu quero tirar 2 meses de férias e daqui a 2 meses eu posso começar outra missão. E daí eles falam, então, para o seu perfil tem esse lugar, essa posição, esse tempo, tem esse lugar. Então, claro que a gente tem liberdade para escolher se sim ou se não. Ontem me propuseram ir para Moçambique e eu tive que falar que não, porque acabei de chegar na França, não posso ir já embora. Mas você tem essas pessoas, eu trabalho no departamento de técnico, então, para o meu perfil, tem 2 pessoas que só fazem isso, que é dar match, procurar as pessoas, entrar em contato, você está disponível, está interessada, sim, não, então vou procurar outro.
Agora, o dia mais difícil, nossa senhora, teve muito dia difícil, mas eu acho que os dias mais difíceis, porque não é só um dia difícil, tem vários dias difíceis, mas para mim foi quando a gente teve um incidente grave, né, em Bangassou, na República Centro-Africana, que a coisa estava pegando fogo para o nosso lado, e o meu staff me ligava, a minha equipe que estava lá ainda, eu estava na capital, em Bangui, me ligava falando que estavam dormindo embaixo da cama dos pacientes, porque tinham medo de ir para casa. Então, esses dias até a gente conseguir fazer a evacuação da nossa equipe, eu acho que eu dormi com o coração, não dormi, eu vivi com o coração na boca até eu encontrar a minha equipe de novo, sã e salva, porque você sente um pouco responsabilidade, você recruta eles, treina e daí deixa eles lá e essa coisa não corre bem, é muito difícil, mas eu diria que talvez tenham sido esses dias em Bangassou. Obrigada. Mari? Eu tenho tantas perguntas que eu não sei nem qual que eu coloco, porque algumas já foram respondidas, que eu fui esperta e deixei irem perguntando para poder ir descartando. Mas, assim, primeiro, eu fico assim... E aí você vai falar que é normal, mas, assim, é muito impressionante ver uma pessoa que dedica a vida, sabe, para ajudar os outros. Eu acho isso muito grandioso. E aí eu tenho algumas perguntas... Eu não sei exatamente porque... Uma das dúvidas que eu fiquei, que é de ordem prática, é assim, você é engenheira, o que você faz, qual o seu papel exatamente, você gerencia, e eu não sei o nível de contato que você tem com as pessoas, e o que você ajuda uma pessoa, você já teve alguma situação onde você se identificou muito com uma história, você manteve contato, você sabe o fim da história, quer dizer, o que acontece depois, como é que essa pessoa, o que aconteceu na vida dela, existe essa relação, ou é melhor, eu não sei exatamente como é que funciona, então eu fico pensando assim que deve ser também muito difícil, você se relaciona, você ajuda tantas pessoas e você quer ficar sabendo, né, depois, e eu ia querer ser amiga de todos, né? Obrigada, Mariana. Então, a primeira pergunta, o tipo de trabalho, é uma boa pergunta, porque eu não sou médica e as pessoas ficam sempre, ué, mas você trabalha nos Médicos Sem Fronteiras. Eu tive umas férias no Sri Lanka que chegou um ponto que eu comecei a falar que eu era pediatra, porque era mais fácil, senão as pessoas ficavam fazendo muita pergunta. Mas, então, quando entrei nos Médicos Sem Fronteiras, eu estava trabalhando no departamento técnico de construção, na parte de construção. Então, eu fiz uns 4 anos que eu fazia construção e reabilitação dos hospitais, ou seja, um hospital que a gente já tinha e precisava de trabalho de reabilitação, então eu ia para fazer isso, ou então construção de um novo hospital que fosse necessário, ou reconstrução depois da destruição, que nem o caso do Afeganistão que o Nando falou. Daí, porque o MSF não é uma organização só de construção, eu passei a ser coordenadora do departamento técnico nos projetos onde eu estava, ou seja, o departamento técnico é tudo que é manutenção e apoio às atividades médicas, que inclui a parte da construção, a parte de eletricidade, água e saneamento, porque você tem que estar sempre contactável no caso de acontecer algum incidente, a parte de mecânica, seja manutenção de gerador, seja manutenção dos carros, e a parte dos equipamentos médicos. A gente também é responsável por fazer a manutenção dos equipamentos médicos do hospital. Então, a gente acaba sendo todo o apoio técnico para as atividades médicas. Com relação à relação com as pessoas... Então, eu guardei sempre contato, não é que eu esteja sempre, quando eu saio da missão, os meses seguintes, a gente está sempre mais em contato, assim, quase diário com as pessoas que ficaram lá, mas porque tem os expatriados e tem a equipe nacional. Então, os grandes amigos que eu tenho hoje, muitos deles
agora são também do MSF, porque a gente acaba tendo uma coisa em comum que é muito forte e que nem todo mundo entende o que a gente está vivendo. Então acaba criando um laço de amizade bem forte. E com as pessoas nacionais também, hoje em dia é tão fácil que quando eu fui para o Congo não era assim, não tinha WhatsApp, não tinha internet móvel que nem a gente tem hoje. Então hoje em dia é bem fácil. Por exemplo, quando começou esse problema no Afeganistão, eu entrei em contato com alguns colegas que eu tinha lá para saber como é que eles estavam, como é que estava a família, como é que estavam os outros colegas. Então você consegue manter relação. E também já aconteceu eu voltar para as missões onde eu tinha estado. Então, você acaba, assim, uma emoção muito grande você voltar a ver as pessoas de novo. Então, cria relações fortes. Mas depois, com o tempo e a distância, elas acabam se tornando um pouco mais distantes. Só que hoje em dia é muito fácil manter comunicação, graças a Deus. Obrigada. Aí uma dúvida, assim, eu acho que também, e as pessoas, eu não sei exatamente como é que é a sua, porque você atua de uma forma mais de apoio geral, né? Eu não sei como é que é com as pessoas do lugar que você trabalha ajudando de alguma forma. E se você, dessas pessoas, você chega a ter contatos mais assim, de relacionamento mesmo, ou se acaba que ajuda de uma forma mais... não sei, porque os médicos, tudo bem, médicos já não se relacionam como regra geral, mas você também não é, né? E eu não sei exatamente se você tem esse contato com as pessoas do local, não do trabalho exatamente, as pessoas que você está ajudando mesmo do lugar, né? E eventualmente depois tem algum tipo de relacionamento com essas pessoas, não? Então, depende dos países, porque, por exemplo, Afeganistão, Iraque, República Centro-Africana, a gente não pode sair, então a gente não tem como criar relação com pessoas que não sejam com as pessoas que a gente trabalha. Então, claro que a equipe com quem eu trabalho, a equipe nacional, são sempre as pessoas que eu fico mais próxima e mais amiga. No fundo, são eles que me mostram o país, porque a gente acaba nem vendo o país, né? A gente vê da janela do avião, vê da janela do carro, mas a gente não chega perto. Então, com as pessoas, com as comunidades, eu conhecia muitas pessoas porque era um ambiente de paz, que a gente podia sair, então daí eu fiz amizade, mas foram muito poucos os lugares onde eu conheci pessoas de fora. Acho que depende muito também do tipo de missão, né? Imagino que cada uma seja muito, muito diferente, né? Umas das outras, né? O tipo a situação que você vai se colocar, né? Realmente. Exatamente. E quando você não pode, quando é casa, hospital, hospital, casa, você não tem como conhecer as pessoas. Mas, enfim, a gente tenta convidar a família dos nossos colegas de trabalho, enfim, mas é muito limitado. Só em contextos mais abertos, por exemplo, Venezuela também dava para conhecer pessoas de fora, mas a maioria das missões que eu fiz foi contexto de guerra mesmo, guerra ainda ativa, então a gente não tem como sair e conhecer a população. Sim. Obrigada. De nada. Diga, Geraldo. Oi, pessoal. Ana, primeiro, parabéns pelo que tu faz, né? É muito gratificante te ouvir. Acho que, como a Letícia falou, estão mais perto aí do que a gente tem de uma heroína, né? Assim como a Mari falou também, eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, algumas já foram respondidas. E acho que uma que sempre eu tive, assim, tu comentou que tudo começou quando a tua irmã, né, fez um trabalho, foi fazer um trabalho de voluntariado e depois foi fazer. Em determinado momento eu também pensei, nossa, quero ajudar, quero pôr a mão na massa, sei lá, quero ir para a África lá, ajudar mesmo, né? Mas não sabia, fazia ideia de como fazer isso, fui procurar Google, sei lá, e aí, não me esqueço, eu topei com um artigo acho que era do Times, até que foi meio que um banho de água fria, que ele dizia mais ou menos assim, resumindo, olha, se tu não é um médico, se tu não é um engenheiro, alguém que pode realmente ajudar, cara, doa teu dinheiro, né? Porque parece que
tem uma indústria assim, de turismo, um monte de gente que paga para ir lá, tirar foto com as pessoas pobres e volta. Ele diz, cara, não faz isso, pega o teu dinheiro e doa. E aí eu... Está em guerra, para que advogado? Não vai adiantar nada. É o que eu ia dizer. Advogado fica longe, que é melhor, assim não atrapalha, já é uma grande ajuda. De mais confusão, né? O menor problema, né, deles é o jurídico, né? Então, eu não sei, eu sempre fiquei nessa curiosidade, eu não sei tu que tá nesse mundo, o que tu acha disso, e realmente nós aqui não tem que fazer mesmo. Trabalha, ganha dinheiro e doa, né? Ou teria alguma coisa que a gente pudesse realmente ajudar, assim? Então, o advogado é sempre muito preciso. Não, mas é assim, por um lado, eu entendo, ou seja, eu acho que quando alguém quer ir fazer alguma coisa para ajudar, é importante ir enquadrado numa organização ou numa instituição que já exista lá. Ou seja, você ir para doar caneta, que nem eu via os turistas fazerem em Moçambique, claro, para eles dá gosto, mas não tem assim um impacto. Não é isso que verdadeiramente ajuda a população. Então, é bom sempre ir com alguém que já esteja lá e que você possa dar uma mão. Pelo menos eu sempre fui assim, e eu acho que é a forma de a gente fazer um trabalho com algum contexto e algum conteúdo. Com relação ao perfil de médico, engenheiro, não estou de acordo. A gente, nos Médicos Sem Fronteira, a gente pega filósofo, pessoas sem diploma. O único critério para entrar nos Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, é ter 2 anos de trabalho. Eles não têm exigência com que tipo de trabalho, mas 2 anos de vida profissional. Porque você vai sempre acabar tendo que gerenciar uma equipe, seja pequena, seja grande, mas você vai sempre ter pessoas sob a sua responsabilidade. Mas tem trabalho para todos os perfis, e a gente tem advogado. Toda a parte de comunicação e de advocacy, que é bastante importante, tem muitos advogados trabalhando lá. Beleza, obrigado. Ângela? Oi, gente. Oi, Ana. Obrigada por estar dividindo a tua história com a gente. Eu perdi a conexão por uns momentos, então espero não ser uma pergunta repetitiva, tá? É uma pergunta que também vem inspirada de um livro, também é de uma Ana, é um livro famoso, A Morte que é um Dia que Vale a Pena Viver. É um relato de uma médica que é referência em cuidados paliativos, então também lida com pessoas em situações desumanas, né? E ela conta que inicialmente ela não tinha essa vocação. Ela relata que nos primeiros anos assim de prática médica, ela inclusive chegava a ser afastada de casos terminais porque ela não tinha psicológico para lidar com aquilo. Ela sofria muito a dor do paciente e da família, né? E aí ela teve uma virada de chave, né? Que ela entendeu que para ela é diferente sentir empatia, de se colocar no lugar do outro e viver com aquela dor e sofrer aquilo, da compaixão, que é tu ser compassivo com a dor do outro, com o sofrimento que ele está vivendo, mas não se paralisar diante daquilo, né? E agir conforme os poderes que ela tinha para fazer ali para ajudar no trabalho dela. E aí eu queria saber um pouco de ti, se tu também teve esse choque inicial, assim, de lidar com situações desumanas, e como foi, né, viver com esse susto, ou se tu já foi muito preparada para o que tu ia encontrar, enfim, como foi para ti essa adaptação ao desumano? Então, não fui nada preparada. Quando eu cheguei no Congo, eu nem sabia que havia guerra no Congo, e na minha primeira noite teve tiro a noite inteira. Então, Ângela, na verdade, eu acho que... Eu falei disso na segunda-feira. Eu acho que o tempo vai ajudando a gente a amadurecer a maneira de viver essas coisas. Quando eu estive no Congo, por exemplo, o Congo tem... A província onde eu estava, porque o Congo é todo mundo, né? É um país muito grande, mas a província onde eu estava é muito afetada pela guerra, porque é uma província muito rica, e a realidade das mulheres lá é horrível. E eu lembro que eu chorava de dor com o que as pessoas estavam passando. E hoje em dia eu posso dizer que, sim, eu já não choro. Ou seja, não é... Eu continuo tendo empatia com o sofrimento das pessoas, continua a ser duro, e você usou a palavra-chave aí da compaixão, mas
realmente se acaba criando algumas defesas. De repente, eu lembro, só para dar um exemplo assim bem estúpido, a gente estava no Afeganistão, em Kunduz, a gente estava assistindo um filme projetado na parede e de repente a gente começa a escutar as bombas. A gente colocou no pause, ficou escutando e falou: ah, não, tá longe. E a gente continuou a ver o filme. Que foi a reação normal do grupo que estava aí, mas quando você vê de fora, você fala: putz, isso não é normal. Mas é o que acaba sendo a nossa realidade. Então, eu falei isso na segunda, eu vou repetir de novo. Eu acho que não é indiferença que a gente cria, mas é algumas defesas, porque senão fica impossível fazer esse trabalho. Porque você vê coisas muito ruins e coisas muito duras. Eu ainda estou com a pergunta da Letícia aqui do momento mais duro, já me lembrei de outros ainda piores. Mas realmente a gente passa muita coisa e tem que... Você ganha estômago, você ganha assim umas camadas protetoras. Agora, no dia em que você já não tiver compaixão, é porque chegou a hora de terminar o trabalho. Porque se não tiver compaixão, então é porque o trabalho já não está fazendo sentido, nem para você, nem para as pessoas com quem você está trabalhando. Porque uma das coisas que as pessoas precisam quando estão vivendo nesse desespero é realmente de compaixão e de alguém que olhe e que diga: não, porra, força aí, realmente isso é muito difícil, o que é que a gente pode fazer para ajudar? Se você não tem isso para dar, então melhor cair fora. Não sei se eu respondi a pergunta, Ângela. Respondeu sim. Obrigada, Ana. De nada. Bruna. Vai lá, Bruna. Oi, gente, boa noite, Ana. Eu acho que eu já fui uma verdadeira fã do seu trabalho na primeira apresentação que a gente teve. Eu insisti bastante para o Fernando para te trazer de volta. Acho que a gente vive num mundo que é muito distante dessa realidade que você relata. Então, ouvir um pouco mais sobre isso, assim, me deixa muito impressionada mesmo, principalmente porque eu sou do clube que sempre quis muito ajudar e, ao mesmo tempo, eu não sei se eu tenho um emocional preparado para isso. Eu não sei se eu conseguiria ir lá e estar no meio de uma guerra e não estar o tempo todo em desespero, ou lidar com crianças, com pessoas machucadas ou sensibilizadas por diversos problemas, doenças, etc. E eu queria saber, primeiro, com relação a essa questão de guerra que você falou, de estar num lugar em guerra, eu acho que eu nem consigo imaginar como que é isso. E queria entender como que você lida com medo. Vocês não têm medo de sofrer um ataque? Existe alguma ressalva com relação ao lugar que vocês estão? Eles ficam no lugar mais protegido, alguma coisa com relação a isso? O governo dá algum amparo para vocês por estarem lá? Não, né? Imaginei. E queria saber mais com isso, tipo, vocês têm alguma segurança? Tipo, você vai para o Afeganistão, se estiver tendo uma guerra lá, vocês ficam num lugar mais seguro ou nada a ver, vocês estão lá no meio junto com todo mundo? Oi, Bruna. A gente está lá no meio mesmo, que é lá no meio que é preciso. Não, então, duas coisas. Uma, você mencionou a questão do medo, que para mim foi uma questão crucial no começo. Eu também não sabia se eu tinha estofo, capacidade para isso. E quando eu cheguei no Congo, como eu falei agora, que eu nem sabia que havia guerra, e logo na primeira noite, tiro a noite inteira, daí no dia seguinte eu fui perguntar, o que está acontecendo aqui? Que eu fiquei assim, quietinha na minha cama, durante a noite, daí elas me deram, as meninas que estavam lá comigo me deram o contexto, um briefing do que é a realidade no Congo, e foi nesse momento que eu tive que tomar a decisão, porque eu acho que medo, não é que eu não tenha medo, eu acho foi que eu tomei uma decisão consciente de aceitar o risco. E quando eu estava no Congo, eu lembro eu senti medo imediatamente, então quando veio a descrição de tudo que era a realidade de vida das pessoas lá, e nesse momento eu falei, não, então, se é para ficar aqui com medo, você não fica. Se você fica, então você confia, você entrega a Deus e você faz o seu trabalho. E eu acho que desde esse momento, realmente, eu fiquei vivendo nessa confiança. Ou seja, claro, você está no meio da guerra, você fica... Tem sempre, assim, um momento que você pode sentir um pouco de medo, mas eu acho que essa confiança que eu ganhei, ou
ou que eu fiz uma psicose em mim mesma, não sei falar, foi o que me ajudou a continuar o trabalho, porque realmente com medo não vale a pena. E, por exemplo, nos Médicos Sem Fronteiras, o dia que você fala para o seu chefe, ó, eu tô com medo, no dia seguinte eles te mandam para casa e te dão outra missão, ou seja, não é para ninguém... não, você... Tem que realmente não... Tem. Não, principalmente quando tem, assim, um incidente grave, a gente reduz a equipe, e no momento de reduzir, e quando o risco aumenta com relação ao que existia quando você chegou na missão, o coordenador do projeto vai sempre falar com as pessoas individualmente e perguntar, ó, você se sente confortável de ficar ou você prefere ir para casa? E quem prefere ir para casa vai, e daí pega outra missão, não tem problema. Mas isso, a questão do medo, eu acho que se você tem medo, você não vai conseguir fazer um trabalho. O medo bloqueia as pessoas. Então, eu acho que acabei ganhando uma confiança também na organização, porque a gente não tem segurança assegurada pelo governo, a gente nem tem guardas armados, porque a gente é contra armas. Então, a gente tem uns carinhas lá, fofos, no portão, perto do portão, controlando a entrada. Exato. Não, mas a nossa maior proteção tá no nosso trabalho, na nossa imparcialidade. Então, principalmente é a população local que protege a gente, que avisa, ó, esse grupo está se aproximando, a situação está piorando aqui, e tem sempre uma pessoa responsável por fazer o seguimento da evolução do contexto. E antes de você ir para uma missão, eles perguntam, ó, o contexto é esse, tem esse problema, você aceita ir ou não? E daí é uma decisão sua se você aceita ou não, porque tem missão também é um lugar legal. Não é só lugar ruim. Eu que pego os lugares ruins. Mas é porque eu gosto também. Mas não, a questão da segurança, no fundo, a gente tem, dependendo do contexto, por exemplo, Afeganistão, que tem drone, tem avião com bomba, tem rocket, tem um monte de coisa. Então, a gente tem o que a gente chama safe rooms, a gente tem um bunker também, mas aí a gente faz o que a gente chama uma análise de risco, e a gente decide qual é o risco que a gente quer evitar e qual é o risco que a gente aceita, porque também tem riscos que a gente vai ter que aceitar, senão a gente não poderia trabalhar nesses lugares. Mas tem medidas para ajudar a prevenir, tem sempre um plano de evacuação, mas não tem proteção de nenhuma força especial, nem de governo, nem nada. Tem da população, se eles aceitam o nosso, porque eles gostam do nosso trabalho, a gente não vai para lugar nenhum onde as pessoas não aceitem que a gente esteja lá, então a nossa proteção vem daí, vem de fazer um bom trabalho. Ai, que legal, muito obrigada. Só reiterando aí, você disse no começo que às vezes você não sabe se você merece essa quantidade de elogios, mas com certeza merece você e todo mundo. Que não. Pergunta para o meu namorado, ele vai te falar. É um trabalho excepcional aí, merece muita admiração. Eu poderia passar horas te ouvindo e com certeza vou ser uma das pessoas que vão aderir à ajuda ao projeto em si, ao Médicos Sem Fronteiras, porque isso é, assim, é admirável, total, de verdade. Pois é, pelo visto, Raninha é Ana Paula, né? Você é Ranona, Ranassa, sei lá, a gente tem que, né, Paulinha, vamos para mudar aí esse negócio. Não, gente, eu tô falando sério, não é questão de querer ser humilde, é só porque eu hoje em dia eu sei que o trabalho que eu faço desinstala as pessoas, mas é só porque é uma coisa diferente. Tem muita gente fazendo coisas extraordinárias e que ninguém está sabendo. Eu acho que cada um faz aquilo que faz a pessoa feliz. E eu sei que desinstala e que é assim um desafio escutar uma pessoa que faz uma coisa tão diferente. Mas para mim isso é meu trabalho também. Não é nada de extraordinário. Luísa. Oi, boa noite. Bom, Só para... Pessoal, a gente vai... Reninha, você avisa quando você... Né? Porque a gente já está... Mas fique à vontade, eu acho que... Eu tomei café Você tomou antes café, de começar. Então tá bom. Sim.
Então pronto, tá? Eu acho que assim, na outra vez a gente ficou 1h30, 2 horas quase, mas assim, aí turma fica à vontade. Mas manda bala, Não tem Luísa. problema. Fala, Lu. Bom, eu faço das palavras da Bruna as minhas. Eu já te disse, eu admiro demais o teu trabalho, acho incrível. E eu estava até falando com a Emília, a gente fala contigo e sai com vontade de fazer alguma coisa assim e se mexer mesmo. E hoje, assim, ouvindo a conversa de hoje, eu fiquei aqui pensando, né? A gente ouviu falar de alguns momentos difíceis e eu queria te fazer a pergunta oposta. Qual foi o momento mais gratificante, assim, o momento que você viu que tá no lugar certo, um momento feliz, assim, que você passou? Então, é difícil que nem a pergunta da Letícia, porque eu acho que foram muitos momentos bons. Bom, claro que eu tô com bias por causa da introdução que o Nando fez. Eu lembro que o dia dessa reunião, e vendo o desespero do que estava acontecendo em Bangaçu, porque eu lembro que na altura todo mundo está falando, putz, com todo esse contexto de segurança, a gente não deveria recomeçar a construção, ou seja, a gente se foca em emergência médica e acabou. Então teve uma grande discussão sobre isso, e no final foi decidido que a gente deveria retomar. E nem eu estava assim muito segura se era para retomar ou não. E nesse momento dessa reunião, realmente para mim ficou bom. Já quando eu cheguei no hospital e eu vi que tinha assim uma centena de pessoas me esperando, eu fiquei, nossa, o que está acontecendo? Ou é uma coisa muito boa, ou é uma coisa muito ruim. Mas não, esse momento foi bom, porque realmente eu acho que quando as pessoas estão no desespero, o fato de ver principalmente que estrangeiros estão lá, dá algum sinal de esperança para eles. Então, esse foi um momento feliz. Um outro momento feliz, por exemplo, foi a história do hospital em Kunduz, no Afeganistão. Eu lembro que eu fui fazer uma avaliação desse hospital 2 meses depois do incidente do bombardeio dos americanos. Que foram assim 3 dias em que eu falo bastante, eu fiquei sem fala, porque estava tudo destruído o hospital, porque eu fiz um tour onde a pessoa que ia comigo estava lá no dia em que aconteceu, e me fez um tour de onde que cada pessoa morreu. O hospital, a gente ainda não tinha limpo o hospital, então no bloco operatório ainda tinha sangue, ainda tinha a maca, todos os instrumentos, porque eles estavam fazendo cirurgia no momento que aconteceu. Então foi assim, um momento muito marcante para mim, e foi logo na minha primeira missão com os Médicos Sem Fronteiras. E quando eu voltei 2 anos depois para começar a construção de um novo hospital lá, onde já todas as ONGs tinham ido embora, porque era um lugar onde os talibãs estavam sempre entrando, até a Cruz Vermelha, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha normalmente anda sempre onde anda o MSF, a gente anda sempre nos mesmos lugares. E eles saíram nesse ano que a gente começou a construção do hospital. Então, voltar naquele lugar e fazer um novo recomeço, para mim também foi assim um momento de uma alegria muito grande. E depois, sei lá, tive tantos momentos tão bons. Vou ficar lembrando agora. Agora é melhor porque eu vou lembrar dos bons e não dos ruins. Ai, muito legal. Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada a você. A Emília tinha levantado a mão, abaixou? Não. Senão Jorge. Eu baixei porque a Cecília me chamou aqui, pessoal. Não vou conseguir tá bom. Essa Cecília, viu? Mas como eu já falei, deixa o João falar. Tá bom? Manda bala. Tenho certeza que é mais interessante que você fale, Jorge, mas... Não. Não, João, queremos você, João. Não, obrigado. Também elogiar novamente a Raninha. Sou outra que estou aqui mais um ano, estava ansioso para você voltar. Achei uma pena no passado você falar só para o pessoal aqui de São Paulo, então é legal que todos tenham essa oportunidade de te ouvir. Na verdade, agora acaba misturando um pouco de todas as perguntas que já foram feitas, né? Até conecta, acho que um pouco mais, talvez, com a da Bruna, sobre, né, se vocês ficam isolados, protegidos, como funciona. Você falou algumas vezes de Bangaçu, desse momento mais difícil.
Até estava lendo um pouco antes de começar uma entrevista que você deu, acho que quando Portugal interveio, salvou um bispo, pelo que eu entendi, quando estava tendo um tiroteio, uma confusão, um caos, assim, e em uma parte da entrevista você menciona, ontem estava pior, mas hoje os tiroteios estavam mais suaves, então a gente conseguiu, não era como quem está monitorando o trânsito no Waze, sabe? Tipo, deu uma melhorada, a gente saiu, não é que cessou, não é que... como que é mais operacional? Como que funciona isso, essa comunicação entre vocês lá? Tipo, agora dá para sair, vocês ficam só ouvindo mesmo e bota a cabeça para fora? Como é que funciona a inteligência, assim, dessa organização de vocês lá? Então, obrigada, João. Nossa, realmente, tá vendo que o que se tornou normal para mim não é normal para o resto da população. Não, então, normalmente o coordenador do projeto é o responsável, é o coordenador do projeto e o responsável da logística, que é o meu trabalho. A gente tem uma grande parte do nosso trabalho é fazer o networking, ou seja, a gente está sempre em contato com as pessoas, com todas as pessoas envolvidas no conflito. Primeiro, porque a gente precisa que eles aceitem que a gente esteja ali enquanto eles estão fazendo lá as guerras deles, e que eles saibam onde que a gente está e o que a gente está fazendo, explicar a nossa neutralidade, enfim, e se eles aceitam que a gente continue trabalhando de acordo com os nossos princípios. Então, tem dia que realmente tem mais tiro, mas assim que começa, por exemplo, que começa o tiro, o coordenador de projeto imediatamente começa a ligar o que está acontecendo e as pessoas vão explicando o que está acontecendo. Então, não é só, por exemplo, se tem tiro, tem alguns procedimentos que é reação imediata, que todos nós temos treinamento nisso. Por exemplo, quando tem tiro, eu tenho que me jogar no chão, barriga para baixo, os braços na cabeça, para proteger os órgãos vitais. Mas o que é que a gente faz depois, aí é só o que o coordenador de projeto falar. E é o coordenador de projeto que, depois de falar com todas as pessoas envolvidas no conflito, entender o que está acontecendo, que fala, ok, a gente pode sair ou não, a gente não pode sair, ou a gente vai para a safe room ou para o bunker, ou o que seja. Para dar um exemplo para você, em 2016, os talibãs tomaram a cidade de Kunduz, de novo, pela, sei lá, milésima vez, e a gente tinha os expatriados lá e a gente queria evacuar. Então, o chefe da missão, nesse caso, que é o chefe do coordenador de projeto, conseguiu um cessar de fogo entre as Forças Armadas afegãs e os talibãs, asseguraram para ele, ok, esses 30 minutos a gente para vocês conseguirem chegar no aeroporto. E a gente chegou no aeroporto e foi embora. Mas é um trabalho constante de estar sempre em contato com todas essas pessoas. Mas não tem muita inteligência, não. Legal. Enfim, mas legal por me responder. Obrigado por estar aqui conversando com a gente de novo. Obrigada a vocês por me ouvirem. É que a gente sabe que acontece, mas a gente não para pensar, né? Nossa, que isso realmente acontece, ela estava lá, tinha meia hora para sair, é muito, né? Clarissa? Eu também tive que transferir aqui para o celular por chamados infantis. Tem mais gente na fila, Fernanda? Eu não consigo ver, eu não quero monopolizar. Não, eu quero. tinha o Jorge e a Emília que saíram por outros motivos. A Emília está aí, mas está com a mesma missão que você, provavelmente. O Jorge voltou. Mas vai falando, manda bala. Depois o Jorge fala. Bom, já que... Manda bala, não sei se é a melhor expressão aqui, né? Para ambientar, né? Já estou ambientado, pô. É o contrário, Jorge. Enfim, você bateu na tecla de que você não é uma heroína e que vocês não são heróis, o que acho que quase todo mundo aqui discorda, né? Mas o que então nós que não temos essa missão, que não ouvimos esse chamado e que trabalhamos aqui sentados na cadeira, podemos fazer, né? O Geraldo trouxe a questão de ajuda financeira.
como é que então nós aqui, civis do escritório, podemos ajudar essa causa e ajudar, você que já viu todas essas situações de conflito, né, de dificuldades, o que a gente pode fazer? Você acha que a doação para o Médicos Sem Fronteiras, sem dúvida, é um dos métodos mais eficientes, mas tem algo mais ou você sugere? Oi, Clarissa. Então, no fundo, quando a gente quer fazer esse trabalho, claro que é sempre mais emocionante ajudar as pessoas nesses lugares em guerra. Mas, no limite, o que a gente está tentando é tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor, né? E isso começa por melhorar 1 metro quadrado. Se cada pessoa melhorar 1 metro quadrado, já ajuda. A gente já está fazendo do mundo um lugar melhor. Então, não precisa, ou seja, eu não acho que todo mundo tenha que ajudar, porque no Brasil também tem muita coisa que as pessoas podem fazer para melhorar 1 metro quadrado, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que ajuda é preciso em todos os lugares. Claro que nesses lugares há menos pessoas para ir, então, e a necessidade é bastante crônica. Mas não quer dizer que em outros lugares não seja preciso também. Com relação a como ajudar, eu falei isso na segunda-feira, ou seja, nada do trabalho que a gente faz seria possível se a gente não tivesse o dinheiro dos nossos doadores. Então, eu acho que cada pessoa tem o seu papel. Os médicos têm o papel de salvar as vidas e eles salvam bastantes. O meu papel é de apoiar os médicos. Daí tem o papel da coordenação, que está na capital do país, que é apoiar o projeto. Daí tem a sede em Bruxelas, que apoia a gente. E antes disso, tem o dinheiro dos doadores para bancar toda essa história. Então, no limite, eu acho que no limite não é no limite, na realidade, o papel de todas essas pessoas é importante, porque sem o trabalho de um, o outro não faz o trabalho dele. Claro que o mais emocionante é o médico que está fazendo as pessoas na sede, todo mundo trabalhando na cadeia até chegar no médico, nada aconteceria. Então, eu acho que a gente não pode tirar o valor do trabalho das outras pessoas e dos doadores, porque a gente sem os doadores não estaria fazendo nada. Obrigada. Oi, tem os calendários, né, Reninha? Tem os calendários, tem os... Você tem tudo, os não, você tem mais que eu. Tem a carteirinha, pô, né? Que você fica na carteira, né? Ontem ele mostrou o carrinho, o caminhão. O carrinho. Carrinho. Super legal. Você sabe que eu até vi a Havaiana MSF, que o escritório do Brasil realmente eles fazem coisas inacreditáveis. Até a Havaiana MSF eles fizeram. Pô, esse eu não ganhei ainda, hein, Reninha? Preciso doar mais, então. Eu já não lembro que ano que foi, acho que já não está disponível, talvez. Jorge, tinha uma pergunta? Não. Eu fiz uma pergunta prosaica e guardei uma pergunta mais filosófica para o final, assim, e deixa eu só tentar entender uma coisa que acho que todo trabalho, Aninha, tem uma parte que é uma troca de trabalho por comida, né, que é o dinheiro que você recebe e tal, e tem uma parte, pelo menos aqueles trabalhos que são passíveis de trazer felicidade, trocam por um desenvolvimento pessoal, né? Ou seja, eu acredito que eu posso ser melhor amanhã, o melhor ser humano amanhã, etc. Né? Isso envolve uma série de coisas que fazem com que são circunstâncias da nossa vida que fazem com que a gente melhore. E isso que eu queria entender um pouco do teu trabalho, quer dizer, quais são as circunstâncias da tua vida que fazem com que tu seja hoje provavelmente uma pessoa melhor? É o fato de ver a guerra, é o fato de ver a pobreza humana, é o fato de encontrar aquele lado bom que você falou no início, que é a contraface da maldade. Quais são os elementos assim que fazem com que hoje
tu possa olhar para trás e dizer assim, eu sou melhor do que eu era quando eu tinha 15 anos, ou quando eu entrei nesse trabalho, alguma coisa assim? Pergunta fácil, Jorge. Eu só guardo as fáceis para o final. Nada filosófica. Não, então, eu acho que... Pô, nem sei, eu acho que a pessoa que a gente é hoje é o resultado de muitas experiências que a gente passou na vida, né? Desde a minha infância até aquilo que aconteceu hoje. Eu acho que, graças a Deus, eu sempre fui muito sensível, eu sofria muito com as pessoas pobres, com os doentes, então eu sempre quis ajudar. Agora, assim, não sei se foi essa vontade, esse desejo que fez eu me entregar mais a esse tipo de trabalho, mas eu acho que não é só, ou seja, a pessoa que eu sou hoje não vem só das experiências que eu tive. Claro que ajuda muito, você aprende a dar um valor diferente às coisas. Eu, hoje em dia, valorizo a eletricidade e a água de uma forma diferente, eu valorizo a paz de uma forma exponencialmente maior do que eu valorizava quando eu tinha isso como garantido. Mas eu não acho que é só a experiência do MSF que me fez a pessoa que eu sou hoje. Acho que eu também tive a sorte de estar rodeada de muitas pessoas, tipo, que fazia trabalho voluntário, eu fazia trabalho voluntário em Portugal. Então, não sei, acho que, graças a Deus, um dos defeitos que eu não tinha era a indiferença. Então, isso acaba ajudando a pessoa a abrir o olho para determinadas realidades. Mas, sei lá, eu acho que é uma combinação de muita coisa. Acho que até a educação que eu recebi do meu pai e da minha mãe fazem parte dessas opções que eu acabei tomando na minha vida e da pessoa que eu me transformei. Acho que eu não respondi de forma alguma a sua pergunta, Jorge. Deixa eu te fazer uma outra, então. Quando tu sai de uma missão dessas, qual é a coisa que tu mais valoriza? Para vocês verem quão humana eu sou, a minha cama, sem como a noite de sono tranquila. Vocês não imaginam a felicidade de voltar para minha caminha. Mas isso é muito legítimo, Raninha, porque assim, né, é a segurança que você merece ter depois de um projeto realizado nas condições que você tem de trabalho. Ter uma noite de sono tranquila é muito legítimo. Sem incidentes no meio da noite, sem ambulância, tem que sair, pode sair, enfim. Exato. Eu durmo muito quando eu volto de missão. Imagina a carga que deve ter, né? Também porque a gente acaba, como a gente não tem vida pessoal, a gente acaba trabalhando o tempo inteiro, então você acaba chegando bastante cansada. Fora a carga emocional que a gente só descarrega quando a gente chega em casa. Diga, João. Só nisso que tu falou agora, como que é o desligar para ti, né? Se a gente tem dificuldade de chegar em casa e não olhar o e-mail no celular, como é que é para ti? Porque daí tu chega em casa, tu vai ter uma noite de sono tranquila, tudo confortável, aí tu aproveita isso, ou daí tu fica pensando, caceta, aquelas pessoas tipo, não vão ter isso, né? Como que é esse separar esse momento de vida pessoal que tu mencionou, de tudo isso que tu vê, que também certamente fica martelando na cabeça, né? Então, isso também foi um processo de amadurecimento que eu fui vivendo. Eu lembro que quando eu voltei de Moçambique, a primeira vez que eu fui, quando eu passei um ano em Moçambique, que na verdade foi assim a minha primeira missão, a volta para Portugal foi super difícil, ou seja, eu achava tudo superficial, ou que vocês não sabem a sorte que vocês têm, vocês não têm problemas de verdade. E com o tempo, com a idade, com a experiência, enfim, você vai aprendendo primeiro que os problemas das pessoas têm a dimensão que as pessoas sentem que eles têm, independentemente de ser grande ou pequeno, a forma como a pessoa sente é a dimensão que tem. E depois, hoje em dia, quando eu volto, no fundo, ou seja, eu acabo estando no lugar onde eu estou. Quando eu estou na missão, eu estou 100% na missão, tanto que os meus amigos ficam se queixando, você nunca liga, você não dá notícias, enfim,
porque, na verdade, eu caio a 200% ali. E quando eu volto para casa, eu tento desligar também. Ou seja, em casa eu aproveito as coisas boas que eu tenho em casa e na missão eu aproveito as coisas boas que eu tenho na missão. Mas isso foi um processo de alguns anos e de voltar de algumas missões. No começo era bem diferente. E eu vejo os expatriados agora na MSF, quando fazem a primeira missão, quando eles voltam, ficam muito confusos, a adaptação é difícil, enfim. A gente aproveita o bom que eu tenho em cada lugar, seja ele qual for. Pessoal, mais alguma pergunta? Emília, não sei se voltou, quer perguntar, ou alguém mais? Eu me lembrei, Rainha, que você falou, né, da valorização das coisas, né, prosaicas e da paz, principalmente. Eu lembro da história da equipe, a melhor equipe que você já trabalhou, pelo menos que você tinha relatado, foi a turma do Iraque, né, e a razão, né? Se puder contar, eu achei legal, porque assim é um pouco da valorização, né, dos momentos, né, de paz. Eu acho que os caras tinham, aí você pode contar. Mas eu acho que é legal. E como é que, aí só emendando uma perguntinha rápida também, e como é que você treina, né, uma equipe numa situação ou treina, ou instrui, ou faz a equipe funcionar numa situação limite como a que você enfrenta em geral? Então, o Iraque, de todas as missões que eu já fiz, todas tiveram coisas ótimas e momentos duros, mas realmente o Iraque foi uma missão, continua sendo, acho que a melhor missão que eu já tive, na verdade. Então, contando só um pouco da história, eu cheguei no Iraque, eu fui para Mossul, e eu cheguei exatamente um ano depois da saída do Estado Islâmico. Então, eu basicamente cheguei numa cidade em ruínas. E quando eu cheguei no Iraque, depois, porque Mossul foi onde começou o Estado Islâmico, e eles consideraram isso a capital deles, enquanto eles tiveram bastante operacionais no Iraque e na Síria, e até com os ataques na Europa, foi na mesma época. Então, eu me preparei psicologicamente para chegar num lugar onde as pessoas iam estar muito traumatizadas, desmotivadas, perdidas na vida, enfim. E quando eu cheguei no Iraque, foi exatamente o oposto, ou seja, eu tinha a equipe mais motivada que eu já tive na minha vida e a equipe mais eficiente que eu já tive na minha vida. Claro que a eficiência depende do país, do acesso à educação que as pessoas tiveram, mas, na verdade, Mossul, antes da entrada principalmente do Estado Islâmico, mas também da entrada em 2001 dos americanos, eles tinham a melhor universidade do Oriente Médio, com um laboratório de investigação de novos medicamentos, de novas soluções de energia, enfim, tinha uma universidade assim top. Então as pessoas tinham um nível de educação muito alto. Então a minha equipe era tudo engenheiro, doutor, com master, com doutoramento, sei lá, que depois perderam tudo e se candidatavam a posições até de guarda para ficar no portão, controlando a entrada e saída das pessoas. Então, para mim, de verdade, foi uma honra, porque a gente não tem como esquecer o que aconteceu em Mossul, porque você olha para o lado e ou o edifício está no chão, ou parece que tem catapora, porque está cheio de furinho de tiro de balas. Então, você não tem como esquecer o que as pessoas passaram ali durante 3 anos com o Estado Islâmico. E, de repente, você chega e eles são... Eu lembro que, às vezes, tinha problema no meio da noite, eles só me ligavam quando já tinham resolvido tudo. Ó, aconteceu isso, a gente fez isso, não se preocupa. Era assim, ó, era uma equipe top. Realmente. E eu lembro que quando eu conversava com eles, porque foi uma coisa que a mim me marcou muito, que me ensinou muito, de putz, como é que vocês conseguem ter toda essa alegria, toda essa motivação? Eles falaram, ó, a coisa hoje está melhor do que estava no ano anterior, por isso a gente aproveita enquanto tá bom. Quando ficar pior, daí a gente logo vê. Então eles se agarram e aproveitam de um jeito, com uma intensidade
o fato de ter liberdade, de ter paz, eles não tinham, porque continuava tendo alguns ataques de vez em quando, mas a vida tinha mais ou menos voltado à normalidade. Então, você leva assim um balde de água gelada em cima de ver a alegria e a motivação das pessoas com tudo que eles já passaram. Obrigado, Raninha. Pessoal, não sei, mais alguém? Bom, já estamos sem perceber, pelo menos eu, 1h40 quase aqui, 00:30, aí é onde a Raninha está, né, na França. Mas eu queria, enfim, se alguém tiver mais alguma pergunta, fique à vontade, senão acho que já poderíamos agradecer, Raninha, mais uma vez, quer dizer, pela tua participação aqui, a tua vinda aqui, esse bate-papo, contar aí, abrir o coração, contar os detalhes, eu acho que bom, para mim é sempre muito interessante, acho que foi bem legal também, acho que para todo mundo, deixa eu ver, eu imagino, a turma ficou até agora, eu acho que, né, um bom, um sinal de que foi muito bacana, acho que todo mundo gostou tanto quanto eu gostei também, tá? Então, Reni, acho que, no nome acho que do escritório, de todo mundo que está aqui, eu queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo tempo, por estar aí acordada, vai tomar bronca aí do Melik, ou dá uma bronca nele, acorda ele agora, né? E obrigado mais uma vez. E, bom, conta com a gente, se você quiser, enfim, tudo. Espero que consigamos aqui uns doadores. Certamente eu acho que você vai conseguir. E, de repente, a gente faz umas próximas. Enfim, eu acho que sempre tem as atualizações das novas missões. Então, a gente... Nem falamos da Venezuela, que eu acho que foi bem desafiador. Então, quem sabe a gente faz um especial Venezuela ou Afeganistão, enfim. Tá bom? Especial Venezuela daria para uma sessão inteira, eu acho. Tá bom, mas muito obrigado, pessoal. E, pessoal, muito obrigado também pela presença e pela participação de todo mundo, tá bom? Obrigada a vocês pelo convite e por aguentarem todo esse tempo já longo. É sempre um prazer. Eu estou à disposição quando vocês quiserem, mas muito obrigada. Obrigado, pessoal. Boa noite para todo mundo e se cuidem. Beijo, tchau.